Bem-vindos ao Progresso Estoico. Se você busca alcançar o sucesso de uma forma mais profunda e genuína, está no lugar certo. Hoje, vamos explorar 10 sinais de que você está no caminho certo para o sucesso, segundo os ensinamentos do estoicismo, uma filosofia milenar que nos ensina a encontrar a verdadeira paz e realização. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e continuar evoluindo na sua jornada de autoconhecimento e sucesso. Vamos começar? Sinal 1. Você está em paz, mesmo em tempos de adversidade. Para os estoicos, a verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas do domínio interior, da forma como reagimos ao que acontece. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Em outras palavras, se conseguimos orientar nossa mente para ver a situação de forma racional e tranquila, conseguimos manter a calma, independentemente das circunstâncias. Imagine que você está passando por uma crise financeira. A resposta inicial e natural poderia ser pânico ou medo, mas alguém que pratica o estoicismo tentaria abordar isso de outra forma. Primeiro, a pessoa reconheceria o que está sob seu controle e o que não está. Não pode controlar o aumento dos preços ou a situação econômica global, mas pode controlar seus gastos, repensar prioridades e buscar oportunidades alternativas. A paz que vem com essa aceitação do que não se pode mudar e o foco no que se pode fazer é um sinal de que você está no caminho certo para o sucesso, pois está cultivando uma serenidade interior. Outro exemplo é enfrentado em momentos de doenças ou dores físicas. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, viveu com uma deficiência física significativa e, em vez de se lamentar, ele abraçou essa realidade como parte de sua jornada. Ele dizia que, se não podia controlar o que seu corpo sentia, ainda tinha poder sobre sua resposta a essa dor. Assim, ele mantinha sua paz ao aceitar sua condição física como um desafio a ser enfrentado, e não como um impedimento para sua felicidade ou sabedoria. Vamos imaginar também uma situação cotidiana, um desentendimento com um colega de trabalho ou um amigo. Naturalmente, isso poderia provocar ressentimentos ou uma sensação de injustiça. Mas a pessoa que incorpora o estoicismo tentaria ver o quadro geral. Como Marco Aurélio ensinava, quando somos injustiçados, não podemos controlar a atitude dos outros, mas podemos escolher nossa resposta. Ele acreditava que, muitas vezes, as pessoas agem mal por ignorância ou por suas próprias limitações. Quando você escolhe responder com calma e buscar resolver o conflito de forma amigável, está praticando a paz estoica. Em vez de se deixar consumir pelo conflito, você usa essa adversidade como uma oportunidade para demonstrar paciência e compreensão. Até mesmo pequenas frustrações do dia a dia, como o trânsito ou filas demoradas, são oportunidades para praticar essa paz interior. Imagine-se preso em um engarrafamento quando está com pressa para chegar a um compromisso importante. A reação instintiva pode ser irritação ou frustração. Contudo, um estoico lembraria que o trânsito está fora de seu controle. Assim, em vez de se angustiar, ele poderia usar o tempo para ouvir um audiolivro, refletir sobre algo positivo ou simplesmente praticar a respiração para manter a calma. Essa escolha consciente de responder de forma pacífica e sábia às dificuldades diárias é um sinal claro de progresso na jornada estoica. Ao desenvolver essa habilidade, a paz que você sente deixa de depender dos acontecimentos externos e se torna uma qualidade que você carrega consigo. É um tipo de paz que vem de aceitar o que não se pode mudar e de ter confiança de que está fazendo o melhor com o que está ao seu alcance, sem se prender aos resultados. Sinal 2. Suas ações são guiadas por valores e princípios, não por recompensas. Um sinal claro de progresso no caminho estoico é quando suas ações são motivadas por princípios e valores internos, e não pela busca por recompensas ou aprovação externa.
Epicteto ensinava que a virtude é um valor em si, e que devemos agir de acordo com o que é correto, não com o que é recompensador. Ele afirmava que, ao agir somente em busca de prêmios ou reconhecimento, tornamo-nos dependentes de fatores externos e nos tornamos escravos das circunstâncias. Considere uma situação profissional em que você tem a oportunidade de obter reconhecimento, talvez com uma promoção ou aumento, mas para isso, precisaria comprometer seus princípios. Como fazer promessas irreais para fechar um contrato, ou manipular resultados para impressionar a liderança. Alguém orientado pelo estoicismo preferiria manter sua integridade e agir com honestidade, mesmo que isso signifique não ser promovido. Essa escolha demonstra que a pessoa valoriza a verdade e o respeito pelos outros, acima de qualquer recompensa financeira ou prestígio. Outro exemplo pode ser visto no campo das amizades e relações pessoais. Imagine que um amigo está em apuros e precisa de sua ajuda, mas você sabe que essa ajuda não será reconhecida ou talvez nunca retribuída. Um estoico, em vez de esperar gratidão ou reciprocidade, ajudaria porque considera que essa é a atitude correta e bondosa, e não para receber elogios ou favores futuros. Esse tipo de ação, guiada pelo senso de dever e pela bondade, é um exemplo de agir conforme valores internos e não por uma expectativa de retorno. Um exemplo histórico marcante foi o próprio Marco Aurélio. Como imperador de Roma, ele tinha o poder e a oportunidade de acumular riquezas, manipular o poder ou se cercar de privilégios. No entanto, ele escolheu seguir uma vida disciplinada e regrada, recusando os excessos e focando em servir ao bem comum. Ele acreditava que seu dever era servir ao povo romano com justiça e sabedoria, e não buscar a própria glória. Para ele, o verdadeiro sucesso não estava em quanta riqueza ou fama ele poderia acumular, mas em cumprir seu papel de maneira ética. No dia a dia, vemos isso em pessoas que preferem seguir suas paixões ou contribuir com suas comunidades, mesmo que esses caminhos não sejam financeiramente recompensadores ou cheios de status. Por exemplo, imagine um professor que escolhe trabalhar em uma escola pública em uma área carente. Mesmo com menos recursos e um salário inferior ao que ele poderia ganhar em outro lugar, ele se sente guiado pelo valor de contribuir com a educação de jovens que realmente precisam de orientação. A satisfação dele vem do impacto positivo que causa, e não de uma recompensa financeira. Um último exemplo é o de alguém que decide dar feedback construtivo a um colega, mesmo que isso não seja bem recebido ou traga algum tipo de mal-entendido. O estoico sabe que agir com honestidade e oferecer ajuda é um valor em si. Então ele oferece o feedback com respeito, e mesmo se a pessoa reagir mal ou não valorizar o conselho, ele se sente bem por ter agido de acordo com seus princípios de honestidade e colaboração. Quando agimos com base em princípios sólidos, evitamos a frustração que surge quando o reconhecimento ou a recompensa não chegam. A paz que vem ao agir segundo nossos valores é um tipo de satisfação duradoura que não se abala com as respostas dos outros. Agir por valores e não por recompensas externas fortalece nossa liberdade interior e nos ajuda a viver de acordo com uma moral inabalável, o que Epicteto e outros estoicos consideravam o verdadeiro sucesso. Sinal 3. Você valoriza o autoconhecimento e busca melhorar constantemente. O autoconhecimento é um dos pilares fundamentais do estoicismo, uma ferramenta que os estoicos acreditavam ser essencial para uma vida de sabedoria e virtude. Quanto mais entendemos nossos desejos, medos e fraquezas, mais poderosos e preparados nos tornamos para lidar com os desafios da vida. Sêneca, em especial, incentivava seus seguidores a revisarem suas ações diariamente, a fim de aprender com seus erros e aprimorar-se continuamente. Para ele, o sucesso genuíno advinha dessa busca contínua pelo autoconhecimento e pela evolução pessoal. Imagine, por exemplo, alguém que percebe em si
uma tendência à impaciência em situações de espera, como filas ou reuniões demoradas. Ao identificar essa fraqueza, uma pessoa orientada pelo estoicismo tomaria isso como uma oportunidade para praticar a paciência e o autocontrole. Ela pode, por exemplo, começar a usar esses momentos para focar na respiração ou refletir sobre algo produtivo, transformando a impaciência em uma chance de crescimento. Essa prática diária de observar e trabalhar conscientemente sobre suas reações é o que Sêneca aconselhava para aqueles que buscavam uma vida de virtude e autodomínio. Outro exemplo é o desenvolvimento da autoconfiança em situações sociais. Alguém que percebe em si uma insegurança ao falar em público pode, em vez de evitar essas situações, usá-las como forma de aprendizado. Essa pessoa poderia começar a praticar com pequenos grupos, observar seu progresso e até anotar o que precisa melhorar, como a entonação ou a postura. A cada vez que enfrenta essa insegurança, ela está se fortalecendo. Esse tipo de prática estoica não só aumenta a confiança, mas reforça a ideia de que o progresso vem do autoconhecimento e do esforço constante. Outro exercício de autoconhecimento que os estoicos recomendavam é a visualização negativa, a prática de imaginar as dificuldades que podemos enfrentar. Por exemplo, uma pessoa que teme perder o emprego pode fazer esse exercício para explorar como reagiria emocionalmente e o que poderia fazer para superar tal desafio. Ela pode perceber que seu medo vem de uma insegurança interna e, a partir disso, decidir fortalecer suas habilidades profissionais e construir uma rede de apoio. Esse exercício ajuda a pessoa a se conhecer melhor e a perceber que, ao enfrentar mentalmente suas maiores preocupações, está mais preparada para lidar com elas, caso realmente ocorram. Uma prática simples e poderosa de autoconhecimento é o hábito de escrever em um diário. Marco Aurélio é um exemplo disso. Ele registrava diariamente suas reflexões e sentimentos, buscando entender e fortalecer sua própria mente. Quando você escreve sobre seus pensamentos e experiências, começa a identificar padrões de comportamento, compreender o que te motiva e o que te traz angústia. Com o tempo, esse hábito revela suas virtudes e fraquezas e ajuda a trabalhar nelas de forma prática e consciente. Outro exemplo disso pode ser visto no campo dos relacionamentos. Uma pessoa que percebe em si uma tendência à reatividade, como levantar a voz ou falar de forma impulsiva durante discussões, pode, com o autoconhecimento, decidir monitorar essa reação. Ela pode passar a observar suas emoções antes de responder e tentar entender o que está realmente sentindo. Com essa prática, a pessoa se torna mais paciente e menos propensa a reagir de forma negativa. Esse esforço de autodomínio e entendimento das próprias emoções está em sintonia com a filosofia estoica e é um sinal de progresso. Ao valorizar o autoconhecimento, você começa a compreender que a chave para o sucesso está no crescimento pessoal contínuo. Não se trata apenas de corrigir erros, mas de buscar constantemente uma versão melhor de si mesmo. Quando você entende suas limitações e trabalha para superá-las, cultivando uma mente forte e preparada, está no caminho certo para o sucesso estoico, pois a verdadeira força vem do interior e do entendimento profundo de quem você é. Sinal 4. Você aceita as coisas como elas são, sem tentar mudar o que está fora de seu controle. No estoicismo, o conceito de amor fati, o amor ao destino, é fundamental. Marco Aurélio aconselhava a amar tudo o que acontece, enfatizando que aceitar o que nos acontece é essencial para uma vida serena. Quando paramos de lutar contra a realidade e aceitamos que certas coisas estão além de nosso controle, ganhamos uma liberdade profunda e nos tornamos mais resilientes. Aceitar as coisas como elas são é um sinal de maturidade emocional e força interior. Considere o exemplo de alguém que perde o emprego. A reação inicial pode ser de revolta, tristeza ou preocupação com o futuro. No entanto,
Uma pessoa que pratica o amor fati tenta aceitar essa realidade com serenidade, reconhecendo que o emprego perdido está fora de seu controle. Em vez de desperdiçar energia lutando contra a situação, ela pode se concentrar em procurar novas oportunidades, aprimorar suas habilidades ou até mesmo explorar uma carreira que sempre teve vontade de experimentar. Essa aceitação transforma uma situação negativa em uma oportunidade de crescimento e é uma demonstração de maturidade emocional e resiliência. Outro exemplo pode ser encontrado nos relacionamentos pessoais. Imagine que alguém muito querido decepciona você, talvez por não corresponder às suas expectativas ou por agir de maneira inesperada. Em vez de se apegar ao desejo de mudar o comportamento da outra pessoa, alguém orientado pelo estoicismo aceitaria que não tem controle sobre as ações ou sentimentos alheios. Em vez disso, ele se focaria em como reagir com sabedoria, talvez redefinindo expectativas e limites saudáveis. Essa aceitação evita ressentimentos e permite que o relacionamento evolua de forma mais equilibrada. Até mesmo em situações pequenas como o clima, o amor fati pode ser praticado. Suponha que você planejou uma atividade ao ar livre e no dia começa a chover. Em vez de se frustrar e deixar que o dia seja arruinado, alguém que cultiva o amor fati tentaria encontrar uma forma de apreciar o dia, mesmo com a chuva. Pode ser buscar uma atividade em ambiente fechado ou até sair e aproveitar a chuva como uma oportunidade para viver algo diferente. Essa atitude de aceitação transforma pequenos desconfortos em oportunidades para apreciar a vida exatamente como ela é, reforçando a ideia de que a felicidade depende mais de nossa resposta aos acontecimentos do que das circunstâncias em si. Outro exemplo importante de aceitar as coisas como são é lidar com o envelhecimento. Muitas pessoas resistem ao processo de envelhecer, lutando contra as mudanças no corpo ou a perda de certas habilidades físicas. O estoico, por outro lado, aceita o envelhecimento como uma parte natural da vida. Ele entende que é inútil lutar contra o tempo e que, ao aceitar essa realidade, pode envelhecer com dignidade e serenidade. Em vez de se apegar a um ideal de juventude, ele concentra sua energia em aproveitar o presente e cultivar virtudes e relacionamentos significativos. Uma situação comum em que a aceitação do que está fora de nosso controle pode ser benéfica é quando enfrentamos injustiças. Imagine alguém que foi tratado de forma injusta por um colega, ou mesmo por um sistema, como um processo burocrático demorado. Em vez de consumir sua energia com raiva ou ressentimento, o estoico aceita que algumas injustiças fazem parte da vida e foca no que pode fazer para lidar com elas. Ao fazer isso, ele protege sua paz interior e se recusa a permitir que a injustiça o afete profundamente. Por fim, o amor fati pode ser aplicado em situações de saúde. Imagine alguém que enfrenta uma condição crônica de saúde. Ao invés de se desesperar ou se revoltar, ele aceita a condição como parte de sua realidade e faz o possível para viver bem com ela. Essa aceitação permite que ele redirecione sua energia para hábitos que possam melhorar sua qualidade de vida, como uma alimentação equilibrada, exercícios adequados ou meditação. Ele compreende que não tem controle sobre a condição, mas que pode controlar sua atitude e seu cuidado pessoal. A aceitação das coisas como são não é resignação, mas um entendimento profundo de que a paz e a felicidade vêm de dentro. Quando você aceita que não pode mudar certas realidades, começa a viver com mais leveza e autenticidade, transformando obstáculos em fontes de aprendizado e fortalecendo sua maturidade emocional e sua resiliência diante das adversidades. Sinal 5. Você é resiliente e não desiste facilmente. A resiliência é uma característica essencial de um verdadeiro estoico. Epicteto enfatizava que, ao enfrentar dificuldades, não devemos nos render ao desânimo, mas enxergá-las como oportunidades de crescimento e fortalecimento. Para os estoicos, cada obstáculo na vida
é uma chance de aprendizado e superação. Quando você persiste, mesmo diante dos desafios mais difíceis, demonstra que está no caminho certo para o sucesso, pois entende que a jornada é longa e que cada queda representa um degrau rumo à evolução. Pense em alguém que, após uma série de tentativas e falhas, finalmente abre um negócio próprio. As dificuldades iniciais podem incluir problemas financeiros, pouca experiência ou baixa clientela. Muitos desistiriam diante desses desafios, mas o resiliente persiste. Ele vê cada problema como uma oportunidade para aprender. Entende melhor como administrar os recursos, identifica o perfil ideal de clientes e aprimora seus serviços. Com essa mentalidade, ele não se deixa desanimar pelas dificuldades e sabe que o sucesso é construído pouco a pouco. Esse espírito de resiliência e aprendizado é uma demonstração clara do progresso em direção ao sucesso estoico. Outro exemplo pode ser observado em pessoas que enfrentam exames ou processos seletivos difíceis. Imagine um estudante que tenta passar em um exame altamente competitivo. Mesmo que falhe nas primeiras tentativas, ele não desiste. Em vez disso, ele analisa o que pode melhorar, estuda com mais afinco e ajusta suas estratégias. A cada nova tentativa, ele se torna mais forte e mais preparado, não só para o exame, mas também para os desafios futuros. Essa capacidade de continuar tentando é um reflexo da resiliência que os estoicos consideravam essencial. Um exemplo poderoso é o de Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando questionado sobre suas falhas, Edison respondeu: "Eu não falhei 1000 vezes, encontrei 1000 maneiras que não funcionam." Esse é o espírito estoico. Não enxergar as falhas como derrotas, mas como degraus no caminho do sucesso. Cada tentativa foi uma oportunidade de aprendizado até que ele finalmente obteve sucesso. Edison demonstrou a resiliência de alguém que não se deixa abalar pelas adversidades e que persiste no objetivo, adaptando-se e evoluindo com cada erro. A resiliência também é evidente nas pessoas que enfrentam perdas ou decepções pessoais. Imagine alguém que passa por uma separação dolorosa. Em vez de se entregar ao sofrimento e desistir de acreditar em novos relacionamentos, essa pessoa vê a experiência como uma chance de aprender mais sobre si mesma e sobre o que busca em um relacionamento. Ela entende que o tempo e o autoconhecimento são importantes para superar a dor e seguir em frente. Ao encarar a situação com resiliência, essa pessoa se fortalece emocionalmente e está mais preparada para construir relações mais saudáveis no futuro. No mundo dos esportes, vemos exemplos de resiliência constantemente. Atletas profissionais, por exemplo, enfrentam lesões, derrotas e, às vezes, anos de treinamento árduo antes de alcançarem o auge de suas carreiras. Imagine um corredor que sofre uma lesão grave e precisa passar meses em reabilitação. A tentação de desistir pode ser forte, mas o estoico vê esse período como um teste de sua determinação. Ele se compromete com a recuperação, aceitando as limitações temporárias e focando no longo prazo. Essa atitude resiliente é o que transforma muitos atletas em campeões, pois eles entendem que a verdadeira vitória vem de superar desafios internos e não apenas vencer competições. No cotidiano, a resiliência também se mostra em situações menores, mas igualmente desafiadoras. Imagine que você está em um projeto de trabalho complicado, com prazos apertados e muitas demandas inesperadas. Em vez de desistir ou reclamar, a pessoa resiliente adapta-se, reorganiza as tarefas e busca alternativas para cumprir o prazo. Ela enxerga cada novo desafio como uma chance de aprimorar suas habilidades e se tornar mais eficiente. Essa resiliência em situações diárias é o que molda um estoico, pois ele compreende que a vida não será sempre fácil, mas que cada dificuldade pode fortalecê-lo. A resiliência é, em última análise, o reconhecimento de que o sucesso e a evolução pessoal não acontecem sem esforço. Para os estoicos, a jornada é repleta de obstáculos,
mas cada um deles é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A capacidade de enfrentar as dificuldades sem desistir é um sinal claro de que você está no caminho certo para o sucesso, pois demonstra maturidade, perseverança e um entendimento profundo de que cada queda é, na verdade, um convite para se levantar com mais força e sabedoria. Sinal 6. Você prioriza o presente e está menos ansioso com o futuro. Os estoicos acreditavam profundamente no poder de viver o momento presente, e essa prática é um dos sinais mais claros de progresso no caminho para o sucesso. Para eles, o presente é a única realidade que podemos realmente experienciar e sobre a qual temos algum controle. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu: "Concentre-se no presente, pois é tudo o que existe." Esse foco no aqui e agora ajuda a evitar a ansiedade sobre o futuro e permite que dediquemos nossa energia ao que realmente importa, tornando-nos mais produtivos, tranquilos e resilientes. Imagine alguém que está constantemente preocupado com o que vai acontecer no trabalho nas próximas semanas ou meses. Em vez de se focar no que precisa ser feito hoje, essa pessoa gasta sua energia mental em preocupações com situações que talvez nem aconteçam. Um estoico, no entanto, procuraria concentrar-se nas tarefas diárias, confiando que o trabalho bem feito no presente preparará o caminho para um futuro mais tranquilo. Esse indivíduo consegue manter uma rotina equilibrada, focando naquilo que pode ser feito hoje para alcançar resultados mais sólidos. Outro exemplo é o de um estudante que se sente ansioso com um exame importante que ainda está longe. Ao invés de gastar energia se preocupando com os possíveis resultados ou com a dificuldade da prova, o estudante estoico tenta viver um dia de cada vez. Ele dedica seu tempo presente ao estudo e ao preparo constante, sabendo que é isso que realmente está ao seu alcance agora. Em vez de ficar ansioso sobre o desempenho futuro, ele adota a filosofia de que o melhor preparo para o amanhã é o empenho de hoje, e isso reduz sua ansiedade e aumenta seu foco. A prática de priorizar o presente também se aplica nas relações pessoais. Imagine alguém que está sempre preocupado com o futuro do relacionamento, pensando constantemente se ele durará ou se encontrará problemas mais adiante. Essa ansiedade pode acabar afetando o relacionamento no presente, impedindo que a pessoa aproveite os momentos de convivência e se aproxime do parceiro de forma genuína. Um estoico, ao contrário, se concentra em cultivar um relacionamento saudável hoje, demonstrando carinho, paciência e empatia. Essa prática cria um vínculo mais forte, pois o foco está no presente e nas pequenas ações que constroem uma base sólida para o futuro. Na vida profissional, essa mentalidade de viver o presente também traz benefícios. Imagine alguém que está trabalhando em um projeto importante e fica constantemente preocupado com os resultados finais ou com as possíveis reações dos chefes. Esse tipo de ansiedade pode impedir que a pessoa se concentre completamente nas tarefas diárias e, consequentemente, afete a qualidade do trabalho. Um profissional que segue o princípio estoico focaria no que pode fazer hoje, dedicando-se ao máximo nas pequenas etapas e deixando os resultados futuros para quando o projeto estiver concluído. Essa atitude aumenta a produtividade e reduz a tensão, permitindo que o trabalho flua de maneira mais eficaz e natural. Uma prática comum entre os estoicos para focar no presente é o exercício de pausar para refletir. Sempre que começam a se preocupar excessivamente com o futuro, os estoicos tomam um momento para lembrar que o futuro é incerto e que a única certeza que possuem é o agora. Para alguém que se preocupa excessivamente com suas finanças, por exemplo, essa pausa para reflexão ajuda a lembrar que a melhor forma de garantir um futuro estável é tomar decisões inteligentes no presente, como economizar, investir e planejar, mas sem se perder em ansiedades. Essa prática simples, mas eficaz, ajuda a mente a retornar ao presente, reduzindo a tensão e aumentando o senso de controle e serenidade. Por fim, a prioridade ao presente
é também um meio de cultivar uma saúde mental equilibrada. Alguém que pratica atividades como a meditação ou a atenção plena, mindfulness, aprende a valorizar cada momento e a não se deixar levar por preocupações futuras. Imagine um profissional de saúde mental que trabalha com pacientes complexos e que muitas vezes enfrenta situações emocionais intensas. Para esse profissional, manter o foco no presente e separar cada sessão como um momento único e exclusivo é essencial para que não carregue preocupações de um paciente para outro ou antecipe problemas que ainda não aconteceram. Esse domínio do momento presente permite que ele ofereça uma melhor atenção e tenha mais tranquilidade em sua própria vida. O foco no presente, portanto, não significa ignorar o futuro, mas compreender que a ansiedade pelo que está por vir só nos afasta da verdadeira experiência de viver. Quando priorizamos o presente, estamos realmente investindo em um futuro melhor, pois cada ação tomada agora constrói os alicerces para o que virá. Essa capacidade de estar menos ansioso com o que está fora de nosso controle e mais focado no que podemos realizar agora é um sinal claro de que estamos no caminho certo para o sucesso estoico. Sinal 7. Você mantém a humildade e reconhece que sempre há o que aprender. A humildade é um valor fundamental para os estoicos, pois reconhece a nossa imperfeição e a necessidade constante de aprender. Para os estoicos, a sabedoria nunca é uma conquista final, mas um processo contínuo. Sêneca dizia que nenhum homem é sábio por completo, enfatizando que sempre há algo que podemos aprender, seja com as pessoas ao nosso redor, com as situações cotidianas ou até mesmo com os erros que cometemos. A humildade permite que abracemos o crescimento sem o peso do orgulho, abrindo espaço para a verdadeira sabedoria. Um exemplo claro disso é o caso de um profissional que, apesar de sua vasta experiência, continua aberto a novas ideias. Imagine um gerente de projeto com anos de prática que, em vez de assumir que conhece todas as respostas, busca feedback de sua equipe e permanece disposto a considerar abordagens inovadoras. Esse profissional entende que o conhecimento é dinâmico e que sempre há algo novo a aprender, seja em termos de habilidades técnicas ou de gestão de pessoas. Essa postura humilde não só beneficia o desenvolvimento pessoal do gerente, mas também fortalece o ambiente de trabalho, já que a equipe se sente valorizada e incentivada a compartilhar ideias. Outro exemplo é o de um atleta experiente que, mesmo após anos de treinamento, continua buscando melhorar e aprende com treinadores mais jovens ou com outros atletas. Em vez de se deixar dominar pelo orgulho de suas conquistas, esse atleta sabe que sempre há uma nova técnica, um ajuste ou uma estratégia para aperfeiçoar seu desempenho. A humildade permite que ele aproveite cada oportunidade para evoluir, e essa mentalidade se reflete em seu desempenho e longevidade no esporte. Ele aprende que o verdadeiro sucesso é cultivado pela capacidade de sempre se aprimorar. Até mesmo em situações de sucesso financeiro, a humildade é essencial. Imagine um investidor de sucesso que acumula uma fortuna considerável. Em vez de assumir que já entende tudo sobre o mercado, ele continua estudando, ouvindo novos especialistas e analisando o mercado com uma mente aberta. Esse investidor humilde reconhece que o mercado é instável e que, por mais experiência que tenha, não tem todas as respostas. Ele aprende com outros, evita riscos desnecessários e mantém a flexibilidade para se adaptar a novas situações. Isso o ajuda a preservar seu patrimônio e a continuar crescendo com segurança. Um exemplo cotidiano de humildade está nas relações pessoais. Pense em uma pessoa que, mesmo tendo uma posição de liderança em casa ou entre amigos, reconhece que não possui todas as respostas e está disposta a ouvir conselhos e críticas construtivas. Ao agir assim, ela demonstra que valoriza a opinião dos outros e se coloca em uma posição de aprendizado contínuo, o que fortalece seus relacionamentos e abre espaço para um crescimento mútuo. Essa humildade de ouvir e aprender com os outros é essencial para o sucesso social e emocional,
pois promove uma convivência mais harmoniosa e enriquecedora. No campo acadêmico, essa humildade também se aplica. Imagine um professor com anos de experiência que continua participando de cursos e atualizações. Ele não se limita ao que já conhece e entende que o conhecimento evolui constantemente. Ao manter a mente aberta para aprender com novos estudos e com seus próprios alunos, ele se torna um educador melhor. Essa humildade cria um ambiente mais interativo, onde os alunos também se sentem valorizados e mais inclinados a participar das aulas, sabendo que o professor não se coloca acima deles, mas está disposto a aprender junto. A humildade também se manifesta na disposição de aprender com os próprios erros. Imagine uma pessoa que passou por um fracasso em um negócio. Em vez de se recusar a analisar a situação por orgulho, ela reflete sobre as escolhas que a levaram ao fracasso e busca entender o que poderia ter feito de diferente. Essa mentalidade permite que ela evite cometer os mesmos erros no futuro e se aproxime de novas oportunidades com mais sabedoria. Ela entende que cada fracasso é uma oportunidade de aprendizado, e essa postura humilde a coloca no caminho para o sucesso. Por fim, uma prática muito comum entre os estoicos é a revisão diária, onde cada pessoa analisa suas ações do dia para refletir sobre o que poderia melhorar. Essa prática, recomendada por filósofos como Epicteto e Marco Aurélio, ensina a humildade e o autoconhecimento. Ao revisar o próprio comportamento, reconhecendo pontos a melhorar e sucessos, a pessoa fortalece sua capacidade de aprendizado. Esse hábito de autoavaliação e humildade ajuda a moldar o caráter e traz uma disposição constante para crescer, independentemente de quão bem-sucedida a pessoa já seja. A humildade, portanto, não é sinal de fraqueza, mas de força e sabedoria. Quando você entende que o aprendizado é infinito, está trilhando um caminho de progresso verdadeiro. Esse valor não apenas abre portas para novos conhecimentos, mas também fortalece o caráter, permitindo que você avance com menos peso do orgulho e mais espaço para o crescimento contínuo e autêntico. Sinal 8. Você consegue encontrar a felicidade nas pequenas coisas. Para os estoicos, a verdadeira felicidade não reside nas grandes conquistas ou nas posses materiais, mas sim na simplicidade e na capacidade de valorizar os momentos mais comuns da vida. Essa filosofia ensina que ao aprender a encontrar alegria e paz em pequenas coisas, como uma xícara de café quente, uma conversa agradável ou a beleza de um pôr do sol, estamos nos aproximando de uma vida plena e significativa. Esse tipo de contentamento demonstra que aprendemos a apreciar a vida em sua essência e a reconhecer que a felicidade genuína pode ser encontrada em qualquer situação, desde que estejamos presentes e atentos. Imagine alguém que tem o hábito de fazer caminhadas diárias ao ar livre. Em vez de encarar essa atividade apenas como um exercício, essa pessoa começa a perceber e a valorizar pequenos detalhes ao longo do caminho. O som dos pássaros, o aroma das flores, o toque da brisa. Ela sente uma satisfação genuína nesses momentos simples, sem necessidade de uma grande recompensa externa. Esse tipo de prazer, baseado na apreciação do cotidiano, reflete o ensinamento estoico de que a felicidade não precisa ser procurada em eventos grandiosos, mas pode ser encontrada no que já temos e vivemos no dia a dia. Outro exemplo é o de alguém que passa um tempo de qualidade com a família ou amigos, rindo e conversando sobre coisas simples. Esse momento de conexão é uma fonte de felicidade e significado, pois mostra que as relações humanas autênticas e as conversas sinceras são, muitas vezes, mais valiosas do que qualquer bem material. Um estoico valoriza essas experiências e reconhece que esses momentos são essenciais para a felicidade. Ele não busca sempre pelo próximo evento ou realização, mas aprecia o que tem diante de si, cultivando um contentamento duradouro. No contexto profissional, essa habilidade de encontrar felicidade nas pequenas coisas é igualmente valiosa. Imagine um profissional que consegue extrair alegria e satisfação
em realizar bem suas tarefas diárias, mesmo aquelas aparentemente menos importantes. Ao invés de enxergar seu trabalho apenas como um meio para alcançar uma promoção ou um salário maior, ele se sente realizado ao completar um projeto, ao ajudar um colega ou ao perceber seu próprio progresso. Ele encontra sentido e prazer em cada pequena conquista, e essa mentalidade o mantém motivado e satisfeito no dia a dia. Assim, ele evita o desgaste da ansiedade por conquistas maiores e se mantém alinhado aos ensinamentos estoicos de que a felicidade pode ser uma escolha cotidiana. Outra maneira de cultivar essa apreciação é aprender a valorizar a quietude e os momentos de descanso. Pense em alguém que, ao invés de buscar distrações constantes, aproveita um momento de tranquilidade para refletir, ler um bom livro ou simplesmente respirar profundamente e relaxar. Esse simples prazer de desacelerar e se reconectar com o momento presente mostra uma maturidade emocional que os estoicos valorizavam. Eles entendiam que o tempo de paz e simplicidade é um presente que traz serenidade e que, frequentemente, ajuda a enfrentar desafios futuros com mais calma e clareza. Até mesmo em situações difíceis, o estoico encontra pequenos motivos para agradecer e apreciar. Imagine uma pessoa passando por um período de dificuldades financeiras. Em vez de cair em desespero, ela aprende a valorizar as pequenas coisas que continuam ao seu alcance, como o apoio de amigos, uma refeição caseira e o tempo que passa com seus entes queridos. Ela entende que, mesmo sem luxos, pode encontrar felicidade e propósito em momentos simples e sinceros. Esse reconhecimento das pequenas alegrias diárias fortalece sua resiliência e lhe dá forças para seguir em frente, demonstrando uma sabedoria profunda sobre o que realmente importa na vida. A prática de gratidão é uma ferramenta poderosa nesse processo. Quando alguém cultiva o hábito de agradecer todos os dias, mesmo que apenas mentalmente, pelo que já tem, ele passa a enxergar o mundo com uma nova perspectiva. Imagine alguém que, ao acordar pela manhã, faz questão de agradecer pelo simples fato de ter uma nova oportunidade de viver, por ter um teto e por poder desfrutar de uma refeição. Ao adotar esse hábito, ele começa a valorizar as pequenas alegrias com mais intensidade e sente uma satisfação que transcende o desejo por grandes conquistas. Ele compreende, assim como os estoicos, que a verdadeira felicidade não está fora, mas dentro de cada um. Essa capacidade de encontrar felicidade nas pequenas coisas é uma forma de libertação, pois significa que você não depende de grandes eventos ou de resultados externos para se sentir realizado. Marco Aurélio, em suas meditações, enfatizava a importância de estar em paz consigo mesmo, sem precisar de nada além do que o momento presente oferece. Quando você consegue encontrar prazer e alegria nas coisas mais simples, demonstra uma profunda compreensão do valor da vida e um entendimento claro de que o sucesso e a felicidade são, em grande parte, uma escolha interior. Em resumo, a habilidade de encontrar felicidade nas pequenas coisas é um sinal de maturidade e de progresso no caminho do sucesso estoico. Quando você aprende a apreciar o que já está ao seu alcance, libera-se da necessidade de buscar constantemente por mais e começa a viver de forma mais plena e tranquila. Ao fazer isso, você não apenas encontra paz, mas também se aproxima de uma vida verdadeiramente rica e significativa. Sinal 9. Você se concentra mais no processo do que no resultado. No estoicismo, valorizar o processo é fundamental. Epicteto dizia que deveríamos concentrar nossos esforços no que está ao nosso alcance, nossas ações, nossa disciplina e nossa dedicação, e deixar de lado a obsessão pelos resultados. Para os estoicos, o valor da experiência está no esforço, no desenvolvimento e no aprendizado que o caminho proporciona, e não apenas no objetivo final. Quando você começa a entender que o verdadeiro valor está no caminho que percorre, em vez de apenas no destino, demonstra uma mentalidade estoica e se aproxima de um sucesso autêntico.
Um exemplo claro é o de um estudante que, ao invés de se preocupar obsessivamente com a nota final de uma prova, foca em absorver o conteúdo e em aproveitar o aprendizado. Ele se concentra em adquirir o conhecimento necessário para se tornar um profissional competente, em vez de apenas buscar o reconhecimento de uma boa nota. Essa mentalidade estoica o ajuda a lidar melhor com as frustrações e a ter uma relação mais saudável com o estudo, compreendendo que o esforço e o conhecimento adquirido são o verdadeiro valor da jornada acadêmica, independentemente do resultado imediato. Outro exemplo é o de um atleta que, em vez de focar exclusivamente em ganhar uma competição, valoriza o treinamento, o crescimento pessoal e a superação de seus próprios limites. Ele entende que o sucesso não está apenas na vitória, mas na disciplina diária, no aprimoramento de sua técnica e no aprendizado ao longo do caminho. Essa visão permite que ele enfrente derrotas com mais serenidade, sabendo que cada passo no treinamento o fortalece, independentemente do resultado de uma competição específica. Ele segue os ensinamentos estoicos, mantendo seu foco em aprimorar o próprio desempenho e em ser o melhor que pode ser em cada momento. No ambiente de trabalho, essa mentalidade de valorizar o processo também é extremamente útil. Imagine um profissional que se dedica a um projeto desafiador, mas que não possui garantias de sucesso ou de reconhecimento imediato. Em vez de se desanimar, ele encara o projeto como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ele valoriza cada fase do desenvolvimento, aprimora suas habilidades e colabora com a equipe de forma construtiva, sem se preocupar apenas com o resultado final. Esse profissional sabe que, mesmo que o projeto não alcance o resultado esperado, ele ganhou experiência, expandiu seus conhecimentos e se preparou melhor para desafios futuros. Ele incorpora a visão estoica de que o caminho, e não apenas o resultado, é o que molda seu caráter e o aproxima do sucesso verdadeiro. Até em atividades artísticas, essa abordagem é valiosa. Pense em um pintor que trabalha em uma nova obra, sem a certeza de que será vendida ou reconhecida. Em vez de focar exclusivamente no objetivo de sucesso comercial, ele se concentra em explorar novas técnicas, em expressar suas ideias e em apreciar o ato de pintar. Ele desfruta do processo criativo e se permite aprender e evoluir em cada pincelada. Esse pintor segue o ensinamento estoico ao apreciar o próprio ato de criação, colocando o processo acima do reconhecimento externo. Independentemente do destino de sua obra, ele encontra satisfação na prática em si, tornando-se mais resiliente às pressões externas. No campo das relações pessoais, valorizar o processo é igualmente significativo. Imagine uma pessoa que se esforça para melhorar suas habilidades de comunicação e compreensão em seus relacionamentos, sem esperar uma recompensa imediata. Ela se concentra em ser uma pessoa mais paciente e atenciosa, aprendendo a ouvir e a apoiar os outros, mesmo sem esperar retorno. Essa prática de desenvolvimento pessoal cria relações mais fortes e significativas a longo prazo, já que ela se dedica ao processo de melhorar a si mesma como indivíduo. Essa pessoa está demonstrando que valoriza o caminho da construção de relacionamentos genuínos, em vez de esperar recompensas rápidas ou superficiais. Até na prática de atividades físicas, o foco no processo traz inúmeros benefícios. Pense em alguém que pratica yoga. Ao invés de se concentrar apenas em realizar poses complexas, ela valoriza o momento presente, a respiração e o relaxamento mental que a prática proporciona. O objetivo final não é completar uma posição difícil, mas aproveitar a jornada de autoconhecimento e concentração que cada sessão de yoga oferece. Esse foco na prática em si, e não apenas em atingir um resultado, permite que ela encontre uma paz interior e um sentido de realização contínuo. Por fim, os estoicos sugerem que a vida em si seja encarada como um processo de aprendizado. Marco Aurélio refletia sobre como cada dia é uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, independente do que o futuro reserva. Quando você valoriza cada dia como uma chance de aprimorar suas virtudes, seja no trabalho,
nas relações ou em seus próprios pensamentos, percebe que o sucesso verdadeiro está na construção diária e não em um destino final. Isso transforma cada ação em uma oportunidade de crescimento, um aprendizado que enriquece o caráter e que te aproxima da realização plena. Essa valorização do processo é o que diferencia a felicidade duradoura da satisfação passageira. Ao concentrar-se no caminho e nas lições que ele proporciona, você se fortalece para enfrentar desafios futuros com uma mente mais clara e resiliente. Este foco no processo, em vez de uma fixação no resultado, é o que caracteriza a verdadeira prática estoica e o aproxima de um sucesso que é tanto profundo quanto duradouro. Sinal 10. Você cultiva a gratidão e o apreço pela vida como ela é. A gratidão é uma das virtudes mais poderosas e transformadoras, e os estoicos a consideravam fundamental para alcançar uma vida plena e equilibrada. Para Marco Aurélio, cada novo dia era um presente, uma oportunidade de viver de acordo com nossos princípios e de fazer o melhor com o que temos. Essa prática de gratidão não se limita a momentos felizes ou de sucesso. Pelo contrário, ela se estende a todos os aspectos da vida, inclusive as dificuldades e desafios. Quando você desenvolve a habilidade de ser grato, mesmo em tempos difíceis, demonstra que aprendeu a aceitar a vida com todas as suas nuances e imperfeições. Esse apreço por cada momento da jornada é um dos sinais mais fortes de que você está no caminho certo para uma vida verdadeiramente significativa. Um exemplo claro é alguém que enfrenta uma fase difícil, como a perda de um emprego ou uma crise financeira. Em vez de se concentrar exclusivamente nas dificuldades, essa pessoa escolhe ser grata pelas lições que essa situação traz. Ela reconhece que, embora esteja passando por um momento doloroso, essa experiência oferece uma oportunidade de refletir sobre seus próprios valores, de buscar novas habilidades e de se reinventar. Essa capacidade de olhar para as adversidades com gratidão permite que ela veja o momento difícil como parte de um processo de crescimento e fortalecimento pessoal, o que está profundamente alinhado com os ensinamentos estoicos. A gratidão também pode ser cultivada em pequenas coisas do cotidiano, e essa prática simples tem um impacto profundo na maneira como você encara a vida. Imagine alguém que, ao invés de tomar seu café da manhã às pressas, tira alguns minutos para apreciar cada detalhe, o aroma, o sabor, a temperatura. Esse momento de gratidão e presença transforma uma atividade comum em um ritual de valorização pela vida. Esse hábito de agradecer pelos pequenos prazeres do dia a dia reforça uma mentalidade positiva e cria um estado de satisfação que vai além das circunstâncias externas. Até nas relações pessoais, a prática da gratidão pode mudar completamente a maneira como você se conecta com os outros. Imagine uma pessoa que, em vez de esperar que seus amigos ou familiares ajam de uma forma específica para agradá-la, sente gratidão simplesmente pela presença dessas pessoas em sua vida. Ela valoriza os momentos compartilhados e as pequenas demonstrações de carinho e apoio, entendendo que cada relação é uma fonte de aprendizado e crescimento. Essa postura de agradecimento constante fortalece as relações e cria um ciclo de afeto e respeito, uma mentalidade que os estoicos valorizavam profundamente, pois entendiam que o verdadeiro bem-estar vem de saber valorizar o que já se tem. Na prática espiritual ou de autoconhecimento, a gratidão também desempenha um papel importante. Imagine alguém que, ao refletir sobre sua vida, agradece não apenas pelas conquistas, mas também pelos momentos de erro e fracasso. Essa pessoa entende que cada experiência, por mais desafiadora que tenha sido, contribuiu para moldá-la como indivíduo. Ela é grata pelas lições que cada tropeço lhe proporcionou, reconhecendo que o crescimento pessoal é um processo contínuo e que as dificuldades são mestres essenciais. Ao acolher suas próprias imperfeições com gratidão, ela demonstra uma compreensão profunda do que significa viver plenamente e de acordo com os valores estoicos. Em momentos de perda ou luto, a gratidão pode parecer difícil,
Mas para os estoicos, é nesses momentos que ela se torna ainda mais poderosa. Imagine alguém que, ao perder um ente querido, sente tristeza, mas ao mesmo tempo é capaz de agradecer pelo tempo e pelas memórias compartilhadas com essa pessoa. Esse tipo de gratidão ajuda a transformar a dor em uma lembrança amorosa, tornando a perda um pouco mais leve e significativa. Para os estoicos, reconhecer que tudo na vida é transitório, inclusive as pessoas que amamos, é um dos passos para viver com mais serenidade e sabedoria. Ao expressar gratidão mesmo na perda, estamos aceitando a impermanência da vida e mostrando maturidade emocional. Outro exemplo é a gratidão pela saúde e pelo corpo, algo que muitas vezes só valorizamos quando adoecemos. Imagine uma pessoa que, em vez de se concentrar apenas nas imperfeições de seu corpo, agradece diariamente por sua saúde e pelas funções que seu corpo realiza. Ela reconhece que ter um corpo saudável é uma dádiva e valoriza cada dia em que pode se mover, respirar e viver plenamente. Esse sentimento de gratidão pelo próprio corpo cria uma conexão positiva consigo mesma e ajuda a cultivar um senso de bem-estar profundo e constante, alinhado com a filosofia estoica de apreciar o que está ao nosso alcance. Por fim, a prática diária de agradecer por tudo o que se tem, independentemente de ser muito ou pouco, é um hábito poderoso que muda a forma como vemos o mundo. Para os estoicos, a gratidão não depende de uma vida perfeita ou sem problemas. Ao contrário, ela nasce da aceitação plena da realidade. Marco Aurélio nos lembra de agradecer por cada dia, não por ser isento de dificuldades, mas por nos dar a chance de crescer e de nos aproximar de nossos valores. Ao praticar a gratidão em todos os momentos, desenvolvemos um senso de plenitude e satisfação interior, que é a base para uma vida realizada. Quando você adota uma postura de gratidão, encontra uma fonte de contentamento que não depende de circunstâncias externas e que te ajuda a enfrentar qualquer desafio com uma atitude positiva. Essa capacidade de apreciar a vida como ela é, com tudo o que ela traz, é um dos maiores sinais de que você está no caminho certo para uma existência rica, equilibrada e alinhada com os princípios estoicos. Estes são os 10 sinais de que você está no caminho certo para o sucesso, segundo o estoicismo. Se você identificou alguns desses sinais em sua própria jornada, saiba que está mais próximo de viver uma vida plena e significativa. Lembre-se de que o sucesso estoico não é sobre conquistas externas, mas sobre a paz e a virtude que cultivamos internamente. Se este conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e ativar as notificações para acompanhar novos vídeos sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.